Hello guys, how you doing? Welcome to one more class with Teacher Pedroso. Se você ainda não sabia ou não lembra direito como que a gente usa o verb to be no past simple, essa aula é pra você. Então se prepara que tá começando mais uma 5 Minutes Class. Hoje nós vamos conversar sobre o verb to be no past simple ou simple past. Então, se você ainda não sabe o verb to be, não lembra direito do que o verb to be se trata, então clica aqui em cima que vai aparecer para você a aula que eu tenho sobre o verb to be nos mínimos detalhes. Bom, o verb to be no passado não tem sequer nenhum segredo. Ele vai usar as mesmas regras do verb to be no presente, porém nós vamos usar dois elementos novos que vão substituir os nossos verbos no presente. Então bora lá, eu vou fazer um paralelo com o verb to be no presente e vou te mostrar como fica no passado. Você já sabe que se você quiser dizer eu sou, eu estou, você diz I am. Agora o I am no passado vai ficar I was. Então repete comigo, I was. Eu estava, eu era ou eu fui. Não eu fui no sentido de sair do lugar, tá? Eu tô falando de eu fui uma boa pessoa, eu fui bom pra você. I was nesse sentido. You are. Você é, você está. No passado vai ficar you were. You were. Perceba aí que a pronúncia não é where. Não. Where é aquele com H que significa onde. Where. Agora, were. Você estava, você era, você foi. Ou, é claro, o plural. Vocês estavam, eram ou foram. You were. He is. Ele é, está, vai ficar he was. Ele era, estava, ele foi, he was. She is e it is vai ficar she was e it was também. Então perceba que o I, o he, o she e o it, todos eles vão conjugar o verb to be no passado como was. Agora o they are, eles ou elas são, estão, vai ficar they were. Eles ou elas eram, estavam, foram. E por fim, we are vai ficar we were. We were, nós éramos, estávamos, fomos. Então tá aí, olha aí. Was e were. Você só tem was e were. Essa é a variação. Então, por exemplo, se eu quiser negar, é só eu acrescentar o not depois do meu verbo. I was not at the party. Eu não estava na festa. I was not. E assim acontece com todos os outros sujeitos e pronomes no verb to be, tá bom? Só acrescentar o not. E nós também temos a versão contraída do was mais o not, que vai ficar wasn't. I wasn't. She wasn't. He wasn't. It wasn't. E também a versão contraída do were mais o not, que vai ficar weren't. You weren't. They weren't. We weren't. E para fazer pergunta, é só você fazer a inversão do sujeito com o verbo. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar, você estava na festa? Were you at the party? E o mesmo para todos os outros sujeitos e pronomes. Was she at the party? Were they at the party? Então tá aí, acabou. Agora, com relação aos propósitos do uso do verb to be no past simple, são praticamente os mesmos propósitos do verb to be no present simple. Então, como essa parte provavelmente você já conhece bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício com você ao mesmo tempo que eu reapresento esses propósitos do verb to be no past simple, pode ser? Então, a primeira pergunta eu quero que você escolha, você vai responder sim ou não, tá? Você que escolhe. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte, were you at the party? Se você quiser, pode pausar o vídeo aí para pensar melhor. Bom, essa pergunta que eu acabei de fazer significa você estava na festa, e as respostas que você poderia ter dado são yes, I was at the party, ou no, I was not at the party. Ou contração, I wasn't at the party. Muito bem, essa frase que você acabou de responder é uma frase que diz respeito à localização. E este é um dos propósitos para os quais você usa o verb to be no past simple. Próxima pergunta para você é a seguinte: was she, he beautiful? Muito bem, essa pergunta significa era ele ou ela bonito? Bonita? E das duas respostas que você poderia dar, yes, she, he was beautiful, ou no, she, he was not beautiful, wasn't beautiful, certo? E essa pergunta se refere ao propósito de característica, você caracterizar alguém. Um outro exemplo para este propósito de característica seria a frase it was a good day, ou seja, foi um bom dia. Foi um bom dia. It was a good day. Próxima pergunta para você. Was it hungry? Was it hungry? Essa pergunta significa
ele ou ela estava com fome? Se referindo, é claro, aqui a um animal, né? As respostas que você poderia ter dado: yes, it was hungry. Ou no, it was not hungry. It wasn't hungry. E aqui o verbo to be no past simple serve para falar de um estado, como ele ou ela estava. E por fim, were they doctors? Were they doctors? Essa pergunta significa eles eram médicos? E as opções de respostas que você teria são yes, they were doctors, ou no, they were not doctors, or they weren't doctors. E essa pergunta se refere ao propósito de falar de profissões no verb to be, só que no passado, né? Eles eram médicos, elas eram médicas. Were they doctors? Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para que você possa ficar sabendo das novidades que virão por aqui no canal. E se você conhece alguém que está estudando inglês assim como você, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. Tudo isso que eu falei ajuda muito o meu canal a crescer. O TG Pedroso fica por aqui, thank you very much. See you around.